muito bom chegar até você com o programa Gente de Fé. E é o meu convite para você neste dia, sentar conosco nesta sala de estar. Você aí onde você está, nós aqui neste bate-papo, onde nós aprofundamos a história de tantas pessoas que passam por aqui, não apenas mostrando o que Deus é capaz de fazer através dos milagres, das curas, mas principalmente deste Deus que caminha conosco em todas as situações. A história de hoje que nós vamos conhecer, é de um homem que, por causa de um chamado de Deus, foi capaz de esperar um tempo para poder reencontrar a sua esposa, a pessoa amada. Quando o encontra, acontece algumas situações de enfermidades que eles precisam fazer uma revisão de vida. Como será que acontece isso? Ele espera o chamado, de repente, tudo parece que muda e ele precisa fazer uma revisão de vida e mudar todos os planos. Protásio, bem-vindo. Obrigado, Padre. Protásio, como eu já disse, você, por causa de um chamado que você sentia, um chamado de Deus a uma vocação, você foi capaz de esperar até que hoje você, sendo um homem casado, você é membro da comunidade Canção Nova, né? Mas quem é o Protásio antes de entrar, de ouvir, de perceber esse chamado que Deus fazia a você? Olha, eu sou lá do interior do Rio Grande do Sul, né? Gaúcho, né? E uma família comum, simples, né? Do interior, tal. Morava no interior mesmo, que lá a gente fala na área rural, né? Morei até os 15 anos na área rural, depois fui para a cidade. E na cidade conheci a igreja, não tinha muito contato com a igreja em si, né? Conheci a igreja com aulas de violão, né? E aí na aula de violão, fui conhecendo o padre. A primeira vez que eu vi um padre, eu não tinha muito contato com o padre, né? E o padre era o professor de violão. E a primeira vez que eu vi um padre de calça jeans e de tênis, que eu nunca tinha visto. E aquilo já foi um choque para mim, né? Eu olhei, nossa, o que é isso aí? E dali ele começou a dar aula de violão, eu já sabia um pouco, aprendi, comecei a tocar nas missas, aí fiz retiros, né? Depois, com o tempo, comecei a participar mais da igreja. E sempre junto da família, né? Lá na cidade e tal. Depois surgiu, com os 18 anos, servir ao quartel. Sim. Só que eu tinha a vontade muito grande de servir a aeronáutica. Só que era longe da minha cidade, né? Ficava a 120 quilômetros, eu tinha que ir para outra... Qual o nome da sua cidade? Camaquã. 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 E aí fui para Porto Alegre, né? Próximo, do lado de Porto Alegre tem Canoas, lá eu fui servir lá. E para eu morar em Porto Alegre, eu não tinha declarar residência, eu tive que procurar alguém para morar lá, né? Como eu tinha um padre que ele tinha saído da minha paróquia lá de Camaquã, que era muito, muito amigo meu e tal, e aí ele me convidou para ficar lá na casa paroquial. Com isso eu tinha uma residência, né? E eu pude servir o quartel, né? Em Porto lá, Alegre. Em Porto Alegre. Com isso, participava os finais de semana na paróquia, ajudava ele na paróquia, né? E servia o quartel durante a semana e tal. E no próprio quartel fui fazendo alguns cursos, fui mudando de graduação e tal. E num desses encontros, né, lá na paróquia, foi que eu comecei a interagir com alguns outros grupos, né? Um grupo de oração, foi aí que eu conheci a Renovação Carismática, teve a minha primeira experiência no Espírito, foi numa das paróquias, né, que nós participávamos. Tal. Isso tudo você conciliando com a vida no quartel. Com a vida no quartel. E no quartel também existia uma pastoral lá, né, junto com o capelão. Eu trabalhava junto com ele, tocava nas missas, né? Então tinha todo um trabalho, né, tanto lá onde eu morava, também como no próprio trabalho. E isso era um desejo que foi crescendo dentro de mim,
que eu fui observando assim, olha, eu sinto que é para a minha vida inteira é para Deus. Não é somente um momento, um final de semana, um horário, né, do grupo, ou isso, aquilo. Não, e eu comecei a perceber isso tudo, que era um tempo inteiro. Mas eu comecei a pensar, né, vocação, né? E com a conversa com o padre e tal, o padre foi me orientando, não, quem sabe tu faz um encontro vocacional da diocese, né, e tal. Porque lá no Sul eu pensava assim, não existia comunidade, nada assim. Então, eu pensava o quê? É padre. Vocação é ser padre. Não tem outra vocação. Entendi. Né? E com isso, aí eu fui fazer os encontros vocacionais na diocese e fiz 2 encontros, 2 anos, tal. Fiz muita amizade, né, com os amigos que hoje são padres, tudo, né? Mas não era aquilo. Chegava no final do encontro, né, um ano todo de encontros, naquele ano, no final que tinha que dar a resposta, não batia, né, no coração, não era junto, faltava alguma coisa. Ok. E aí sempre naquela luta. Ao mesmo tempo, na época eu estava namorando, né, eu namorava com outra menina. Aí surgiu nesse tempo assim, eu fiz um encontro que era um encontro da diocese, né, lá, e aí era um ano todo de discernimento que eu teria que entrar. E ali eu tomei a primeira decisão. Eu terminei esse namoro que eu tinha, né, para começar esses encontros lá, né, na diocese. E fiz, que lá se chama propedêutico, né. Fiz 1 ano. No final desse ano, mesma coisa. Aí Deixa eu só entender. Você fez este 1 ano de encontros vocacionais. Já era o meu 2º ano de encontro que eu estava fazendo. Ou seja, você morava em casa, você já tinha saído do quartel? Não, estava no quartel ainda. Estava no quartel, mas mesmo assim você participava desses encontros. Sim. Eu faço isso porque em alguns lugares o propedêutico já é dentro. Isso. Né? Em alguns lugares, algumas dioceses, podemos dizer, o propedêutico na caminhada sacerdotal é o 1º ano. É quando o jovem vai para vai para o seminário já. Ele faz ali o 1º ano de propedêutico. Esse propedêutico que você fez... Eu estava fazendo o caminho para entrar no propedêutico. Vocacional. Isso, o caminho para entrar no propedêutico. E aí, com isso, chegou na decisão para entrar no propedêutico, eu, mesma coisa, sentia aquela questão que não preenchia, faltava algo. E aí eu pensei assim, não tenho namorada, não tenho... Meu trabalho está assim, ok. Minha família está na cidade lá de origem, tudo, né? Então, o que faltava? Não preenchia, né? Com isso, continuava participando, né, na renovação, na paróquia, tudo, e sempre participando, tanto no trabalho como lá também. Como eu cheguei nessa decisão, eu coloquei para Deus assim, olha, Senhor, Tu sabe que o que eu faço é para Ti. Estou disponível, estou aqui. Então, eu vou parar de procurar minha vocação e eu quero que Tu me mostre. Ok. E aí, foi com a época que eu conheci uma comunidade, né? Uma comunidade de aliança, recém começando, de um padre muito próximo, né? E esse padre tinha umas reuniões de comunidade lá, e nós começamos a nos reunir. E já lá na paróquia onde eu estava, como o pároco da minha paróquia era aberto, tal, ele deixou a gente fazer algumas reuniões lá, e a gente começou a se reunir, tal. Foi aí que eu conheci a minha esposa, né? Nessa época? Foi nessa época aí que eu conheci ela. Até então, você a conheceu, mas ainda na sua cabeça não tinha uma certeza o que você queria. Se era ser padre, se era casar? Não. Aí não estava ainda nessa questão. Eu tinha deixado para Deus resolver. Tipo assim, ele, eu estou aqui, já cansei de procurar, não estou achando, não está ressoando a coisa no coração. E aí foi que conheci num grupo de oração, né? Nos tornamos grandes amigos, tudo. E nesse ano, quando nós estávamos participando lá, foi uma coisa interessante, porque o meu padrinho, que é o meu padrinho de crisma, que é esse padre que me acolheu no tempo que eu fui para o quartel, um grande amigo, e ele me acolheu lá e eu fiquei alguns anos morando na paróquia e tal. E lá nessa paróquia eu conheci, né, junto ao grupo, tudo.
E eu tive uma experiência. Esse meu padrinho, ele saiu da paróquia e ele foi estudar em Roma, nessa época. E estudando em Roma, nas minhas férias, ele me ligou, disse, olha, tu não tá afim de vir aqui a Roma, tal, me visitar, isso, aquilo. Eu disse, nossa, eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído lá do sul, né? Eu disse, eu nem acredito nisso, né, padre? Mas eu vou me preparar aqui, vou me organizar, vou ver no quartel como é que funciona e tal, e vou me organizar, tirar passaporte, eu vejo como é que funciona e vamos lá. Deu tudo certo. Fui para Roma, isso no ano 2000, no ano jubilar, né? E foi muito interessante, né? Chegando lá, eu já conhecia em alguns fragmentos, assim, né, pela TV, a Canção Nova, né? Que eu olhava a Canção Nova ali das 7, na missa das 7, acabava a homilia, entravam os cavalos correndo, né? Então, que era o turf que tinha naquela época. Então eu via uns pedacinhos ali. Então, isso ficou marcante. Após a homilia entravam os cavalos. Mais ou menos isso aí. Então o que aconteceu? Aí quando eu fui para Roma, um certo dia, né, conhecendo lá e tal, apareceu numa placa, numa placa de aviso lá, né, do colégio. Eu fiquei no Pio Brasileiro, né, onde estava meu padrinho, e tinha uma placa dizendo assim, palestra testemunho Padre Jonas Abib. Aí eu olhei assim, né, disse, mas eu conheço esse padre acho que é aquele padre da Canção Nova, né? Aí embaixo eu li mais um pouco Canção Nova. Meu padrinho olhou, disse, oi, esse é aquele padre que tu fala sempre da Canção Nova lá, aquele que tu gosta lá, não sei o quê. Nossa, o padre não sei o quê. Tá. E eu perguntei, dá para ir na palestra e tal? Olha, é só para padre, eu vou tentar, né? Aí conseguiram. Tá. Chegamos lá, eram 35 padres que foram, né, na salinha ali. O padre Jonas entrou, olhou e veio direto em mim, lá no fundo. O único que não era padre. O único que não era padre. Chegou e estendeu a mão. Boa noite. O senhor é padre? Ele disse, não. Seminarista? Não. O senhor é o quê? Não, eu sou afilhado dele aqui, porque ele me convidou para participar aqui. Tal. Eu disse, que bom. Aí nos apresentamos, tal. Quando o padre ia falando da vida em comunidade, ressoou. Meu coração começou a bater. De tal forma que aquilo encheu minha alma, encheu meu coração. E eu disse, é isso. É isso. E eu olhava para o meu padrinho, porque ele me acompanhava, né? E eu olhava, é isso, padre. E ele, é isso mesmo, é isso que ele está falando. Então, foi uma confirmação tão grande naquele momento ali, né? Que alinhou a minha vida, as decisões que eu estava buscando. E que interessante, eu me lancei nas mãos de Deus, lá no começo, né? Deixei ele me guiar e ele me apresenta dessa forma, né? Tipo, tanto que eu fui parar em Roma para conhecer a vocação, o chamado que tinha. Aquilo que faltava para você nos encontros vocacionais, você precisou ir até lá. Mas e aí, quando você volta para o Brasil, ficou o quê? Ficou o sacerdócio? Ficou o matrimônio? O que ficou no seu retorno? Até porque hoje, como membro da Canção Nova, quais foram os passos que você deu a partir daí? Foi interessante o seguinte, que quando eu ouvi o padre, a vida em comunidade, isso aí é uma coisa que ficou marcada, né? Eu disse, aquilo encaixou em mim. Beleza. Saí dali, aí o padre me convidou, disse, olha, vai no nosso grupo de oração, aqui em Roma, tem um grupo de oração e tal. Não, vou sim. Sábado eu fui lá no grupo de oração. Encontrei o padre Edmilson, que, sempre promotor vocacional, né? Convidou, meu filho, tá, não sei o quê, conversamos. Tá. Pegou meu telefone. Sim. Eu voltei para o Brasil, tal, e ele me falou... antes de voltar para o Brasil, lá, né, em Roma, ele falou assim, olha, quando eu voltar para o Brasil, eu vou te procurar, que eu quero que tu participe dos encontros vocacionais lá, no Brasil. E eu, tá, beleza. 6 meses depois, ele liga de Roma, pegou meu telefone, ele estava embarcando, ele ligou o telefone, ligou para aquele número onde eu estava. Eu não morava mais naquele número, eu estava passando na frente, a pessoa que estava morando lá me viu na calçada e falou, Protásio, uma ligação para ti. Peraí. Sério, foi assim.
É muita providência. Providência. Você está passando na hora em O que padre o telefone fez uma toca. ligação. Tocou. Deus é Deus. Deus é Deus. Então, ali eu vi já que a mão de Deus estava sobre isso aí. E teve uma surpresa, porque a pessoa que atendeu, né, um amigo meu, ele falava assim, cara, não acredito que era o Padre Edmilson, porque ele conhecia o Padre Edmilson também, ele ouvia falar sobre o Padre Edmilson, ele viu eu falando, né? Ele, não acredito, eu falei com o Padre Edmilson, tal, não sei o quê. E aí ele foi, me chamou, me entendeu, tal, né? Eu conversei e o padre me falou assim, olha, eu estou voltando para o Brasil, eu tenho um encontro daqui a 2 semanas em Queluz, e eu queria que tu fosse no encontro. Eu disse, olha, padre, eu não sei se eu consigo ir, porque eu estou no quartel, né? E é difícil sair assim, mas eu vou tentar. Vou tentar. Beleza, deu tudo certo. Consegui vir no encontro, né? Fiz os encontros. Aí depois desse encontro teve mais 2 encontros, tal. No último encontro teve uma pergunta. Né? Isso era encontro para seminário. Futuros seminaristas. Seminário. Porque o padre me convidou assim. Ele falou: olha, tu quer fazer uma experiência para o nosso seminário? Um discernimento vocacional ao sacerdócio ao seminário? Eu disse: quero, nunca fiz. Assim, eu falei até com a espiritualidade da renovação, eu nunca fiz, né? Ele disse, quero fazer. E por isso que eu vim para Canção Nova, né? Fazer esses encontros. Fiz os encontros. No último encontro, aí teve a questão que eles perguntaram, o que na tua história te conecta, que te diz assim, que conecta a vocação ao sacerdócio? Eu comecei a procurar e não encontrava. Não achava. E ficou aquela dúvida, né, tal. E eu não conseguia dar uma resposta que um sim para vir no outro ano já para o seminário, que amparasse, que me desse segurança de permanecer no seminário. Uma coisa, olha, eu tenho esse ponto na minha história que me diz isso aqui. Eu não tinha isso. Entendi. Mas aí eu falei, padre, a vida em comunidade, eu sinto o chamado. Eu sei que dentro do meu coração tem força que me mantém dentro da comunidade. Isso eu sinto. Mas ao sacerdócio eu não posso hoje lhe dizer, né, eu já tinha 25 anos na época, 24 anos, né? Então eu cheguei e falei, eu não posso dizer para o senhor vir assim, eu vim testar para ver se é a minha vocação ou não. Então, para a comunidade sim. Aí ele, então tá, meu filho, então vamos esperar o próximo ano ter os encontros, né, vocacionais, do redão, normal, tal, e tu faz o caminho normal. Ok, dei meu nome, né, tal, para a equipe. No outro ano, eu voltei lá para minha paróquia, para a comunidade onde eu estava participando, né, para o grupo de oração que a gente participava, e com essa questão de que o sacerdócio dentro de mim resolveu, não era o sacerdócio. Então, eu voltei para a vida em comunidade, comecei a participar. E eu senti que aquilo, tudo que eu fazia ficou, se organizou dentro de mim. E eu fazia tudo mais definido, as coisas mais organizadas. Porque eu tinha definido uma coisa, algo. Sim. Ok. Automaticamente, como eu tomei essa decisão, surgiu um sentimento por uma menina que estava no grupo. Eu comecei a gostar da menina e tal, né? E aí, esse tempo... Já na comunidade onde a gente participava, né? Começamos a participar lá todo. E aí eu fui e falei para ela, né? Estava gostando dela, só que ela no começo ela falou que não gostava de mim e tal, né? Essa menina seria... É a minha esposa. Seria a Letícia, sua esposa. Ela conta com o jeitinho dela bem melhor do que eu, né? Mas aí eu comecei a gostar dela. E aí foi interessante, né? Que... nós já tínhamos uma amizade muito profunda, né, que nós vivíamos na comunidade. E isso nos deu uma base muito grande ali, né, junto com a comunidade que nós vivíamos, né, o padre que sempre nos acompanhou, né. Então, e a gente tinha uma comunhão muito profunda, né, e isso nos ajudou muito no crescimento tanto de amizade como também de comunhão um com o outro, né. Mas beleza, foi se passando o tempo, né? E chegou Você se gostando, começou a reciprocidade. Sim, na comunidade, tudo, né? O padre sempre nos acompanhando, né? E chegou em final de maio, lá no outro ano, né? Uma ligação na Canção Nova. Protásio, estava convidando para o retiro e queria te perguntar por que tu não veio para o Redão. Sim, mas eu não fui convidado. Como é que eu vou para o Redão?
Então, tu tem que vir agora no próximo encontro, semana que vem e tal. Eu disse, tá, mas eu não tenho como vir no encontro, porque eu estou no quartel, né? Fica difícil para eu sair do encontro. Não, mas tu tem que vir e tal, assim. Beleza, vim para o encontro. Consegui vir para o encontro. Cheguei no encontro, me perguntaram como é que eu estava vivendo e tal. Eu disse, olha, hoje eu vivo numa comunidade, estou namorando, assim, então, se tu quiser fazer o caminho da Canção Nova, tu tem que deixar o namoro. Eu queria pedir para você parar aqui um pouquinho. Porque essa é a tua versão. Mas aí tem a versão da outra pessoa, que viveu também essa dinâmica de, entre aspas, ter sido trocada, porque você se encontrou nisso e você teve que tomar uma decisão. Mas e o outro lado? Que hoje é a Letícia, sua esposa. Mas o que ela viveu? Quando o Protásio entrou na Canção Nova, quando ele veio para cá, ele precisou deixar tudo. E esse deixar tudo incluiu terminarmos o nosso namoro. A gente já namorava. E nós tivemos uma conversa, eu e ele disse, Letícia, eu tenho uma certeza muito grande que se existe um desígnio de Deus para nós, não importa onde eu esteja e para onde tu vai, um dia Deus vai fazer a gente se reencontrar. E quando ele veio, claro, humanamente falando, a gente sente, as pessoas não compreenderam, as pessoas questionaram, mas a gente tinha essa certeza de fé, de que se Deus nos quisesse juntos, Ele faria com que nós de novo nos encontrássemos. Então o Protásio veio, eu fiquei, depois comecei meu processo vocacional, mas nessa certeza de que a vontade de Deus era o melhor para nós. Então eu não podia segurar ele lá, ele não podia deixar de vir, apesar de a gente se amar e a gente querer estar juntos, mas esse chamado de Deus era mais forte. E o temor a Deus em nós sempre foi algo muito marcante. Então sim, a gente deu um passo na fé, de deixar tudo, né, para que depois Deus também realizasse aquilo que era a vontade de Deus para nós. Eis aí a dona Letícia. Você entrou na comunidade, deixou, e aí eu faço a pergunta para você, que hoje está nos vendo, como no início do programa eu convidei a você a sentar conosco nessa sala de estar. O que você é capaz de deixar por causa de Deus? Todo este vai e vem, sacerdócio, ida, comunidade, não, isso teve que ir lá para Roma para descobrir. De repente, encontra a pessoa amada, mas aí vem a vocação que é mais forte. Entrou e ao entrar, teve que esperar. Como é que foi, de forma resumida, porque nós vamos para o final do bloco, mas como é que foi esse tempo de espera? Ela lá, você já aqui dentro, sem poder se namorar, sem poder viver, sem poder, né? Como é que foi esperar a Letícia? Acho que o importante disso tudo é o começo. Porque essa questão que ela falou, né, que Deus colocou no nosso coração essa certeza que nós iríamos nos encontrar. Porque Deus me deu uma certeza, era ela. Você rezou, você pediu isso, sinais, porque muitas vezes a gente pode fazer assim, né? Dá sinais, Senhor. Eu acho que eu não sou muito assim de estar pedindo assim, sobre uma intenção específica. Eu vivo muito intensamente a vida, assim, sabe? Como ela é mesmo. Eu vivo intensamente aquilo ali. Deus colocou, então, a certeza no coração de vocês. E dessa forma. Como foi assim? Porque quando eu voltei, ela teve um sonho. E nesse sonho, Deus revelou para ela que eu tinha que ir para a Canção Nova. E foi tão claro aquilo para ela, né? E foi tão claro para mim aquilo que a gente comungou um do outro, né? Isso aí. Isso me deu uma certeza para continuar e saber também, perceber o que ele teria que enfrentar. Porque Deus me colocava bem no coração assim, né? Haverá muita dor, muito sofrimento, distância, mas vou te dar força para superar todas essas dificuldades. E se concretizará. Sim. Essa era a certeza. Quanto tempo foi de quando você
deixou a Letícia até que vocês pudessem começar a namorar. Quanto tempo deu isso daqui? Eu não sou muito bom em número, né? Ela vai poder dizer. Mas acho que foi de 5 a 6 anos. De 5 a 6 anos. 5 a 6 anos. Então, de 5 a 6 anos de espera com uma palavra profética. Eu darei. Com tempo, com dores, com sofrimento, mas eu darei. Você seria capaz de esperar isto? Você que está aí hoje para casar, você que quer casar e não apareceu a pessoa ainda, o que é que Deus tem te pedido neste tempo? E o que você é capaz de deixar por causa de Deus? Eu deixo essa pergunta para você pensar neste pequeno intervalo que nós vamos ter. O que você é capaz de deixar por causa de Deus? E o que Deus tem prometido para você? Tem se cumprido? Pode demorar 6, 7, 10, 15, 20 anos. Mas tenha certeza de uma coisa. Quando a promessa é de Deus, pode demorar, mas se cumprirá. Não saia daí. O que você é capaz de fazer por causa de Deus? Nós estamos ouvindo a história, o testemunho do Protásio, que foi, voltou, era o sacerdócio, não era, se apaixonou, deixou, teve que esperar 6 anos para poder a sua hoje esposa estar com ele. Mas depois de tudo que eles viveram neste tempo de espera, 6 anos, como ele mesmo disse no primeiro bloco, Deus tinha dito, ela será sua, mas serão dores, sofrimentos. Agora parecia que estava tudo bem, eles já estavam noivos quando houve uma mudança de planos. Só que não é ele que vai contar. Quem vai contar é a própria Letícia. Todo nosso relacionamento foi marcado pela espera em Deus, né? Então, desde que o Protásio entrou, nós fomos voltar a namorar 6 anos e meio depois. Nós ficamos 6 anos e meio afastados, se gostando, mas afastados. Quando nós retomamos o nosso namoro na comunidade, né, um tempo muito rico de graça, em outubro de 2008, né, pouco antes, 1 ano antes da gente casar, eu comecei a ter alguns sintomas e fui diagnosticada com menopausa precoce. Então os médicos foram muito claros em dizer, não sabem o motivo, mas eu, com 28 anos, entrei na menopausa, não tive mais nenhum ciclo ovulatório e tudo, fiz vários exames, os médicos esperaram um tempo para fechar esse diagnóstico, mas teve um momento chave nesse processo, que foi uma consulta médica, que o Protásio precisou me acompanhar, nós éramos noivos, e ele precisava estar no consultório e ouvir do médico que eu não tinha possibilidade de engravidar, de gerar filhos. E aí, na liberdade dele, ele poderia escolher não casar comigo, né? A própria igreja orienta assim, né? Eu não poderia omitir isso dele, porque eu estaria omitindo algo muito grave, né? Que é a impossibilidade de gerar filhos. E na liberdade dele, ele poderia optar em querer casar com alguém que gerasse filhos. E eu me lembro que a gente foi nessa consulta e o médico falou, olha, os filhos são uma consequência. Vocês vão casar para ter filhos ou vocês vão casar porque vocês se amam? E aí, naquele momento, a gente tomou essa decisão. E ele disse que me amava. E que casaria comigo, mesmo assim. Porque sim, a gente se amava para casar, independente dos filhos, que são um dom e que eles vêm se Deus quer, como quer e quando Deus quer mandar, né? Então ali também a gente deu de novo um passo de fé, porque sim, a gente esperou todo esse tempo para voltar a namorar e o nosso relacionamento ficou nessa espera de Deus por causa da comunidade. E no meio dessa espera a gente se encontrou com esse tempo fecundo que acabou. E que não foi culpa de ninguém. Foi uma situação que aconteceu e que até hoje não se tem explicação. Mas, de novo, foi uma prova e, de novo, a gente acolheu a vontade de Deus para a nossa vida.
Essa foi a versão dela. A espera, a dúvida, os sinais, as idas, as vindas. Encontrou a pessoa, encontrou-se na vocação ao matrimônio. De repente, essa notícia. Com certeza ela terá outra oportunidade para dizer para ela como foi isso. Mas e para você? Como foi receber essa notícia, inclusive do médico, que o médico até fez vocês pensarem, né? Vocês estão casando para ter filhos? Vocês estão casando porque se amam? Como é que você viveu esse tempo, Protásio? Essa foi uma grande questão, né? De decisão. Eu acho de tudo aquilo que a gente viveu de espera, de maturação, de espera e de certeza de amar um ao outro, ali parece que foi uma grande provação, né? Para mim, me deparar nessa situação, saber que não poderia gerar filhos, mas uma certeza muito grande. Desculpa. Que nós não deixamos de gerar vida. Nós geramos vida onde nós vamos. A vida é algo que é independente de filho. Nós somos chamados para gerar vida. E essa foi a minha experiência com ela. E a gente tem uma sede tão grande de filhos. Ela percebeu isso nela. As crianças se aproximam da gente porque a gente se faz um com elas, né? Isso nos enche a alma. Então, quando eu fiquei sabendo, para mim no momento foi um choque, né? Mas ao mesmo tempo eu vi que o amor que a gente tinha e temos, e cada vez eu sinto que isso amadurece cada vez mais, temos um pelo outro, gera em nós essa vida, e a beleza da gente perceber nos outros que a gente convive, que a gente consegue trazer uma experiência de vida, a gente consegue gerar vida também. E isso nos enche a alma, né? Então, filho, como ela falou, né, é uma consequência desse amor, né? Deus pode nos dar a graça, né? Tem muitos irmãos, amigos que falam, olha, sonhei, rezei por ti, rezei por vocês, eu vi um bebezinho, e a gente se alegra tanto, né? E eu assim, por todas as pessoas que já rezaram pra gente, eu nunca, a pessoa rezou errado, nunca. Eu acredito em todas elas e agradeço a Deus a todas elas, porque elas falam com tanto amor isso pra gente, que aquilo gera a vida dela também. Essa expectativa dela. Isso nos faz bem, não nos faz mal, né? E isso é tão bom assim, porque a gente aprendeu a viver isso, porque a gente viveu isso em Deus. Porque se nós levássemos para a carne, eu faria o quê? Não, peraí, eu quero ter filho. Pô, eu sou homem, eu quero ter um filho, eu quero ter um... né? Para aí. Descendência. Que isso, eu quero ter uma descendência, que isso, né? Não. E uma coisa interessante, até, desculpa te cortar, mas porque ela deixou bem claro, você teria todo o direito de não casar-se com ela. Uma coisa seria vocês descobrirem juntos isto depois que vocês já estivessem casados. Outra coisa que potencializa tudo que vocês viveram, porque eu digo vocês, porque você viveu o que você viveu e ela também, mas antes do casamento, ou seja, vocês poderiam ali você poderia ali dizer, não, Deus mentiu para mim, ou eu me enganei com a promessa de Deus, você não é a promessa que Deus tinha feito, porque vocês não tinham casado, vocês não tinham assumido um compromisso ainda sacramentado. Então você teria todo o direito disso. E não foi isso que você fez. E como não bastasse esta situação, porque
Eu fico imaginando que muitas pessoas em situações parecidas poderiam dizer, mas que Deus carrasco. Primeiro, Deus fez os coitadinhos sofrer 6 anos para esperar estar juntos. Depois, toda a confusão que o Protásio viveu, porque davam sinais para ele que ele teria que ser padre, e será que não é? Será que isso não é um castigo? Porque ele não respondeu à vocação ao sacerdócio? Nós poderíamos dizer tudo isso. Só que se não bastasse esta situação com a Letícia, sua esposa, ainda houve 2 enfermidades que você viveu. Que enfermidades foi essa, Protásio? Depois, passando um tempo, né? Primeiramente, assim, depois nós casamos, 1 ano depois, meu pai faleceu, né? Foi um baque, foi a pessoa mais próxima, assim, que eu tinha, que faleceu. Para mim foi muito forte, assim, a morte do meu pai. Ele morreu, ele tinha Alzheimer, né? E foi algo que foi muito rápido, assim, né? A questão dele, tudo. Meu irmão mais novo, o outro, eles ficaram muito próximos, minha mãe ficaram muito próximo dele, né? Sofreram muito com ele. E eu pude passar os últimos dias com ele, né? E ele morreu nas minhas mãos, né? E isso foi uma coisa muito forte para mim. Eu nunca tinha me deparado com essa situação de morte, assim. Isso eu conto porque isso faz parte também dessa situação que eu fui, logo depois, no outro ano, né? Eu fui diagnosticado com um cisto no pâncreas, né? E algo bem no centro do pâncreas, né? Um cisto, propenso, possivelmente poderia ser um câncer, tudo, né? Quando o médico descobriu, já fui enviado direto para São Paulo, fazer vários exames e tal. O médico falou que uma cirurgia era bem complexa, delicada, né? Porque era bem no centro do pâncreas, próximo a artérias que passavam por baixo, né? Não sei explicar direito isso, mas era muito complexa a cirurgia. Você né? tinha risco? Corria risco de vida? 60% de ficar na mesa, né? Entendi. E uma coisa interessante, quando o médico me falou isso, ele foi bem claro comigo, não teve muita conversa, assim, né? Ele foi direto e eu prefiro que seja direto, né? Chegou, falou, então, olha, a porcentagem é essa que tu tem e tal. 60% de você morrer. Morrer, ficar na mesa. E ele falou, cirurgia longa, né? A equipe está estimando que seja média de 10 a 12 horas de cirurgia, né? Então a gente não sabe, mas então vai ser passada a noite aqui uma documentação para tu assinar, tua esposa, tudo, garantindo, né, o que a gente pode fazer para ti reanimar e te salvar, né? E beleza, fui ler os documentos, né? Eram às 10 horas da noite, mais ou menos assim. Comecei a ler os documentos e tal. E ali falava que eu estava dando, digamos, estava entregando meu corpo inteiramente para os médicos para eles poderem fazer o que fosse possível para poder me salvar. Só que aquela entrega eu não fiz para eles, né? Eu fiz para Deus ali, né? Entendi. E aí vem fazendo essa ligação, né? Da minha vocação, da entrega, Lá atrás, tudo, quando você disse, eu preciso ser todo seu. todo teu. Porque uma coisa que eu acho que Deus sempre foi tocando no meu coração, e comigo e com a Lê também, assim, é que é tudo, é inteiro, não é aos pedaços, não é fragmentado que Ele nos chama. E hoje eu compreendo isso, né? Esses passos, talvez para muitos de sofrimento, mas hoje a gente enxerga como graça, porque talvez seja a forma que Deus nos encontrou de nos chamar mais próximo dEle. Essa enfermidade dela, a minha enfermidade, talvez foi a forma dele se comunicar conosco de eu estou aqui, fique próximo ao meu coração. Então, quando eu li aquilo ali, eu senti cada vez mais forte isso. E o sentimento que eu tive depois que eu assinei foi como se eu tivesse me entregado totalmente. E o sentimento assim de paz interior, impressionante, uma coisa que eu nunca tinha sentido. Parece que o sentimento parecia que eu ia morrer mesmo. E ali eu me despedi dela, né?
Eu não sabia se eu ia voltar. E ela tão jovem, né? Sem filhos. Tudo isso passou na minha cabeça. Mas uma coisa eu falei para ela assim, né? Eu estou indo, não sei se volto, né? Mas eu continuo contigo, né? Então, eu acho que quando ela falava assim, ela tem a experiência dela. Isso é muito vivo dentro de mim, né? Mas beleza. Fui para cirurgia no outro dia. A última imagem que eu lembro é de Nossa Senhora Aparecida, porque tinha no corredor Nossa Senhora Aparecida, lembro, Nossa Senhora Aparecida ali. E aí eu fui acordar, acho que 13 ou 14 horas depois, né? Que a cirurgia foi de 12 horas. E por 2 vezes quase que eu morri na cirurgia. E ok. Mas depois, pós-cirúrgico, também foi outra situação muito complexa, né? Porque a recuperação foi muito complexa. E o interessante é que quando eu estava na UTI, fiquei 13 dias na UTI, foi rápido assim, mas durante a UTI, eu não conseguia me mexer na cama, porque eu fiquei amarrado na cama, porque eu não podia me mexer e tal. E eu sempre percebia que tinha alguém do meu lado aqui. E eu sempre tentava olhar, eu não conseguia, porque eu estava todo grudado com os negócios. Então, eu sempre percebi que tinha alguém aqui. E uma pessoa que me dava uma confiança enorme, uma coisa absurda, assim, sabe? Que me acalmava tudo. E quando eu percebia que aquela pessoa não estava ali, vinha o desespero. E aí eu começava a gritar de dor, né? Aí eles vinham com morfina, né? Por causa da dor e tal. E aí eu voltava, aí eu sumia de novo, né? Então foi todo esse espaço que foi passando. Mas passei essa dificuldade, aí fiquei, fui para casa, né? Ainda fiquei 45 dias no hospital, depois fui para casa, fiquei mais 5 meses. 13 dias na UTI? 13 dias na UTI, 45 no hospital. Depois mais 5 meses praticamente de cama. Sim. E aí 8 meses. Ou seja, eu comecei... A recuperação, além da cirurgia ter sido muito delicada, muito longa, a recuperação, o pós-cirúrgico também foi muito longo. Muito longo. Mais de 6 meses contando. Eles estimavam 1 ano de recuperação, assim, né? Mas aí em 8 meses eu já estava... Eu comecei a caminhar bem antes, tudo, tal, movimentava. Mas eu tinha muita dor, muita dor. Isso foi em que ano, Protásio? Em 2012. 2012. Em 2012. 6 meses depois, né, 8 meses depois, já estava já caminhando, estava recuperando. Passou, aí comecei a fazer os exames novamente, né, outros exames, aí descobri que a minha vesícula estava cheia de pedra, por causa de todo o choque da cirurgia, tudo, a vesícula... E aí eu tive que fazer outra cirurgia, tirar a vesícula. Né? Então, mais aquele choque tudo de novo, né? Ok, passou esse processo aí, começou a ter um problema no fígado. Hepatite medicamentosa, tal, começou a surgir, começou a fazer outros exames, tal. 1 ano depois descobri que eu estava com hepatite C, que não sabe como é que eu peguei, eu não tinha antes da cirurgia e estava com hepatite C depois da cirurgia. Não se sabe se foi decorrência da cirurgia, se foi... Eu ter sintomas de hepatite C porque a hepatite C é uma doença silenciosa, né? Ela aparece, quando ela aparece, tu já está com o teu fígado comprometido, né? Então o que aconteceu? Eu tinha sintomas como uma pessoa já tivesse com o fígado comprometido. Então eu tinha cansaço extremo, não conseguia caminhar direito, né? Vários outros problemas assim que eu tinha referente a isso. E aí eu entrei num processo, né, de exames e tal, né, e como fazer o tratamento disso. Né? O tratamento na época era complicado, é caro, né, um tratamento muito caro, né, e pagar não tinha condição nenhuma. Né? Então começamos a rezar nisso e eu sentindo cada vez pior, né? O estranho que eu tinha pouco tempo, eu tinha a hepatite, mas os sintomas eram muito fortes, né? Então isso ficou era uma incógnita em tudo isso aí. Ao mesmo tempo passando por todas as outras situações, né? Isso tudo só para
para deixar claro, até para quem está pegando o programa e está agora fixado nessa situação, que você era membro consagrado da comunidade Canção Nova, você tinha entregue sua vida toda a Deus, você tinha vivido tudo que você viveu de tempo de espera. E dentro de todo esse contexto, onde é que estava Deus? Onde é que Deus estava na sua vida dentro de todo esse contexto? Era o mesmo que tinha falado para você, vai, confia. Era o mesmo que tinha dito, não, tá aí a esposa. Onde é que estava Deus de tudo isso? Em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. Mas o silêncio nunca me fez duvidar. Eu queria que você repetisse isso. O silêncio de Deus nunca me fez duvidar. Ótimo. Porque quantas vezes nós queremos respostas e Deus não nos dá a resposta, porque muitas vezes queremos a resposta que eu já tenho construída dentro de mim. Eu quero esta resposta, Senhor, fala, e Deus não vai falar. Mas o silêncio de Deus nunca te fez duvidar. Nunca me fez duvidar. E essa certeza, eu acho que gerou em nós essa constância em passar tudo isso, em superar tudo isso. A cada obstáculo que surgia, dificuldade que surgia, e às vezes parecia que uma era maior que a outra, né? A gente tinha força de não tem que superar essa dificuldade. Não, naturalmente com oração, uma vida comunitária que é uma ajuda cotidiana, né? A vida comunitária sadia, ela é cotidiana, ela te ajuda a entender isso, né? E a entender esse silêncio também, porque o silêncio é algo que constrói, né? É algo que faz a gente entrar dentro da gente, se entender como gente, entender o que está acontecendo dentro, né? Para superar aquilo que talvez fisicamente Deus está te dando um caminho para tu te encontrar. E hoje, como é que está o Protásio? Hoje, graças a Deus, né, depois dessa questão da hepatite C, foi muito rápido. Eu entrei com os pedidos, né, do tratamento na rede de saúde, né? E em torno de 30 dias veio o meu medicamento. Coisa que já tinham me dado a resposta que seria para 5 anos. E é um remédio caro. Um remédio bem caro, né? E é um medicamento novo hoje de hepatite C, né? O tratamento já diminuiu bastante. Antes era 1 ano, agora é 3 meses, tal. 6 meses, 3 meses, eu acho. Não lembro. Então, esse tratamento eu fiz ano passado, né? Final do ano passado. E fiz os primeiros exames em janeiro, tinha zerado. Aí a médica falou, olha, vamos fazer os outros para ver se vai zerar mesmo. Aí esperei mais 2 meses, fiz os outros e zerou. Graças a Deus está zerado, estou curado, né? Meu pâncreas hoje, se eu olho, se a gente vê os exames, parece que não foi feita cirurgia nenhuma. O médico mesmo olhou e disse, parece que ninguém mexeu nisso aqui, né? Dentro de tudo isso que você está dizendo, mas tem uma pessoa que quer te dar uma palavra de ânimo. Quero dizer da minha alegria de poder celebrar nesse ano 8 anos de casamento, na certeza de que sim, Deus cumpriu as promessas dele na nossa vida e de tudo aquilo que ainda virá, né? Eu contemplo em ti um homem de fé, um homem perseverante e que no momento talvez mais difícil, que foi de toda a enfermidade, de todo esse processo que durou 5 anos, pude contemplar essa perseverança e essa fidelidade no seguimento de Deus. Tu me faz uma mulher bem melhor e eu posso dizer que eu sou muito feliz ao teu lado e que tudo que nós passamos, todas as dificuldades, amadureceram o nosso amor. Então hoje a gente é ainda mais cúmplice, a gente é ainda mais unido, a gente vive um amor de entrega e doação ainda mais inteiro e verdadeiro. Quero agradecer a Deus e celebrar, né, a nossa vitória em Deus, em meio a tudo isso,
né, as dificuldades da vida, mas poder olhar para trás e dizer assim que eu faria tudo de novo, né, e que por ti eu faria tudo de novo. Eu te amo. Celebrar a vitória de Deus. É preciso esperar, é preciso entender que o tempo de Deus não é o nosso, é preciso acreditar que o Deus que nos falou lá atrás, às vezes na nossa catequese de primeira Eucaristia, é o mesmo Deus que continua caminhando conosco. Esse programa, ele tem esta intenção, trazer não o milagre, mas o Deus que caminha conosco. Eu quero te agradecer muito pelo teu testemunho, nós teríamos muitas coisas para dizer, né? Mas como nós conversávamos antes do programa, em 1 hora é muito pouco, né? É pouquíssimo tempo para dizer tudo o que foi isto, mas eu quero deixar para você a mesma pergunta e agora com toda esta realidade. Lá no final do primeiro bloco eu dizia o que você é capaz de dar por causa de Deus, o que você é capaz, quanto tempo você é capaz de esperar por causa de Deus. Agora a minha pergunta é outra. Diante de tudo que você passa, eu tenho a certeza, Deus está ao teu lado. Mas você sente que no silêncio Ele está falando, Ele está fazendo? No silêncio de Deus, você continua acreditando ou você duvida? Acredite, gente de fé é feito de situações, de presenças, de experiências, com uma certeza: Deus jamais nos abandonará. Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Protásio, valeu! Valeu. Deus te abençoe. Obrigado, Padre. cançãonovaplay.com. Assine já!